Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro, do outro. Assim ficaram firmes as mãos até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então essa é uma história que traz um relato impressionante, um relato para profundas reflexões na jornada da vida, na jornada de Israel. Israel está há pouco tempo andando, se movimentando, poucos dias, e eles estão indo em direção a Canaã. O capítulo 17 e depois o 18, não vou fazer muitos comentários sobre esses aí, e o 19, eles vão enredar, por exemplo, só para você ter uma noção ali, o capítulo 19, verso 1, ele diz: no terceiro mês de saída. Então não tem 90 dias, talvez este relato aqui de Refidim tenha menos tempo ainda. Então é uma jornada, é uma caminhada. O capítulo 17, ele mostra na história de Israel saindo do Egito e indo para Canaã. Algo interessante. Veja que Moisés, ao escrever, Deus o impressiona a definir aquilo que precisa ficar registrado. E observe no texto que nós lemos. O verso 1 diz assim, que Israel, ele para num lugar sobre a ordem de Deus, e ali não tinha água. Então o texto diz assim: Deus, a propósito, define o lugar da parada de Israel, e ali não tem água. Deus sabe, e ele pede que a parada seja ali aonde não tem água. E eu queria que você agora pensasse em algumas coisas. Deus, sabendo que não tinha água, e ele pede que Moisés, o líder, conduza o povo para um lugar aonde não tem água. Então, o que Deus quer com isso? Antes de você definir uma boa resposta, a água é fundamental. Vocês, as mulheres, água para beber, isso é fundamental. Você não fica sem água aí por muito tempo, por pouco tempo, né? A água para comer, fazer a comida. Higienização, lavar, limpar, água. Imagine estas mães num ambiente que não tem água. Agora você, o pai, protetor, provedor, preocupado em manter a segurança, em dar o ambiente. Você é um homem. Então imagine que estas situações, para Deus, todas são claras e reais. Deus conduz Israel para um lugar onde não tem água. E o que Deus quer com isso? Eu tenho uma palavra, não sei se é a tua, talvez fique parecida. Deus quer testar, Deus quer avaliar, Ele quer sentir, e Ele quer que se levante aquilo que é real, está, mas não é conhecido. Ele precisa ser despertado. Interessante, ontem, né? Eu tenho lá dois bichinhos irracionais. Um é o Jack, um show, valente, bravo, e o outro é uma gatinha preta. Eu gosto de brincar, fazer carinho. E o gato, você que tem o gato sabe que o gato, ele é muito medroso, e ele é
inesperado. Então, eu com ela no meu braço, segurando, brincando, de repente aconteceu um barulho dentro da casa, ela não estava nem aí comigo, soltou as garras dela e me rasgou aqui e aqui, né? Esse é o gato, o medo, o pavor, corre para fugir, né? O Jack, diante de algum intruso, ele já vai para o ataque. São irracionais esses seres, mas nós, os racionais, temos reações iguais, parecidas, né? Diante da possibilidade de uma crise, como é que eu me comporto, como é que eu reajo, então Deus estava levantando algo, Ele está preparando um povo que está numa jornada para Canaã. Do Egito até Canaã tem um período, a jornada, e Ele quer ensinar para esse povo coisas importantes, e uma delas é esta: Ele leva, veja, Deus nunca erra, Deus nunca comete um erro, nós humanos sim, o tempo todo, mas Deus sempre sabe. E nesse teste o que aconteceu? O povo de Israel praticamente mostrou o que Deus queria que aparecesse. Ele revelou insegurança, e você vê que no verso 2 ali do capítulo 17, imediatamente na ausência de água, Israel contende contra o Senhor, começa a contender contra o líder, melhor dizendo ali, Moisés, o líder do povo. Ele começa a questionar o líder, e veja que nesse ambiente é insano. A gente às vezes precisa reler, pensar, porque nós cometemos erros muito parecidos. Israel chega para Moisés e diz assim: por que você nos tirou do Egito? E eles deduziram: para nos matar de sede, a nós e nossos filhos. Por que nos tirou? Ora, se perguntasse para Deus: por que você me tirou do Egito? Por que você me tirou? Deus ia dizer: porque eu te amo, quero te dar uma vida melhor, eu quero te ensinar, eu quero te dar um lugar, vai ser uma terra muito próspera, você vai ter qualidade de vida, você não vai mais ser chicoteado, você não vai mais comer uma comida ruim, eu tenho comida nas rochas, eu tenho favos de mel nas montanhas, eu tenho fruto que você nunca viu, eu quero te dar um ambiente onde você vai ter fortalezas ao redor, você vai se sentir seguro. Por que você me tirou do Egito? Deus estaria dizendo: eu te tirei do Egito, porque eu quero te fazer prosperar, eu quero usar você como modelo, eu quero que as outras nações olhem para Israel e digam: por que Israel é tão abençoado e eu não sou tão abençoado? Por que eles têm e eu não tenho? E aí eu quero converter, eu quero mudar, eu quero trazer mais gente. Por que não nos tirou do Egito? Não, mas Deus não respondeu ali, o povo falou. E essa é uma situação que ela trouxe um problema, e Deus vai começar a resolver o problema no verso 5. Deus levou Israel, ali o povo ficou desesperado. Ellen White faz comentários no livro Patriarcas, é um livro extremamente assim, importante para você entender a tua vida, porque vai retratar ali histórias como, desde a criação, personagens como Abraão, Isaac, Jacó, a história de Moisés, a história de José, histórias lindas, né? E Ellen White faz alguns comentários nesse livro. Muitos dos meus sermões do Antigo Testamento estão baseados no livro Patriarcas. Ela faz um comentário assim, que Israel imaginou os seus filhos morrendo de sede, imaginou os seus filhos morrendo de fome, imaginou o caos, mas não tinha acontecido. Deus levou Israel para um lugar onde não tinha água, mas eles não passaram sede. A Bíblia diz: sentiram a sede, mas não tiveram a sede, eles tiveram água. A água apareceu, e essa é uma situação, é esse ambiente que Israel precisava aprender, e desse ambiente se levantar forte. Eles iam reconhecer: somos imaturos, nossa fé é muito fraquinha, e nós não fomos suficientemente confiantes no Deus poderoso. Mas não foi isso.
E agora vocês vão entender um negócio que é muito sério. Deus viu a situação e aí ele vai resolver. O verso 5. Verso 5 diz assim: Deus disse, o Senhor falou para Moisés: passa diante do povo, toma alguns anciãos, leva contigo o bordão com que você feriste o rio e vai até Horebe. Então ele pegou, o problema está ali. E isso aqui nos ensina como resolver o problema. Vamos entrar, né, em gestão de risco, né? Interessante, isso aqui está escrito muitos anos antes dos sistemas hoje que estão sendo usados para gerenciar riscos. E uma das coisas, se você quer gerenciar um risco, um problema, uma crise, diminua ela. Os médicos fazem muito bem isso no corpo. Você tem uma inflamação, diminua, ataque ela, para diminuir. Não deixe ela tomar todo o corpo, lute para que ela diminua. E Deus diz assim para Moisés: Moisés, tem aí um problema, então vamos fazer assim, você sai do meio do povo, nós não vamos resolver esse problema no meio do povo, e você pega alguns líderes e você vá, e eu vou lá na tua frente. E aí quando ele vai até Horebe, naquele lugar, aí Deus faz, né, a mensagem, você vai ferir a rocha, e quando Moisés fere a rocha, a água sai. Saiu água muito forte. Para você ter uma ideia, a água saiu, ela passou pelos homens, os líderes que viram o milagre, e ela continuou indo numa torrente, e ela alcançou Israel. E agora vem um negócio aqui que é importante você refletir. Deus queria no teste levar à tona a insegurança. Era mais ou menos isso. Vocês estão vendo a fé? Deus então falando com uma linguagem didática, lúdica. Vocês estão vendo a situação? Vocês são muito medrosos. Eu sou poderoso. Vocês estão 3 meses comigo. Vocês não estão confiando. Me deem voto de confiança. Acreditem mais em mim. Eu proverei tudo, todas as coisas, não faltará nada. São 40 anos, vocês são só 3 meses, 40 anos, vou lembrar aqui, né? Eles não viram isso, 40 anos que eles andaram pelo deserto, as roupas não se desgastaram, os calçados não se consumiram, 40 anos, eles só estão 3 meses, e Deus agora está tentando ensinar para eles isto: olha, veio à tona algo que vocês têm, insegurança. Eu os trouxe para um lugar, eu podia ter levado para um manancial de água, mas ele não ia testar vocês, vocês não iriam passar na prova. Vai vir dificuldade maior, eu preciso que vocês estejam preparados, estou levando vocês. E agora cometeram um erro, porque a água começou a ir, foi, o rio continuou, e o povo, com o drama, com os seus problemas, é água, precisamos de água, uma hora é carne, precisamos de carne, outra hora é comida, precisamos de comida, outra hora é isso. Você vê, é um povo que só foca naquilo que é agora, e não consegue ver que tem alguém lá em cima. Ellen White até menciona, a nuvem já estava andando com eles, a nuvem, diz ela assim, que eles começaram a imaginar, será que essa nuvem aí não tem alguém que quer nos destruir? Olha só, alguém que quer o nosso mal. E a nuvem estava ali inclusive para proteger a temperatura, para dar clima agradável no deserto, porque o deserto é muito agressivo, e Deus estava navegando com eles pelo deserto, e eles não conseguiam entender isso. Eles estão num deserto com quase 2 milhões de pessoas, e Deus está controlando tudo. Não há uma temperatura tão extrema a ponto de os consumir e os matar, e eles não conseguiam ver isso. Eles só viam água. E aí, a hora que a água chegou, o que aconteceu? Eles beberam, eles se fartaram. E aqui vem um negócio, gente: nunca beba, nunca coma, nunca receba de Deus algo sem antes você agradecer. Dizer: Deus, é pelo teu poder, é pela tua bênção que eu recebi isso. Eu já fiz uma mensagem sobre dízimo. Você dá dízimo porque você recebe. É Deus dizendo: eu estou cuidando, ponto. E Israel se perde nesse ambiente, e ele se perde nessa noção, e ele diz assim: será que Deus está entre nós ou não está? Será que Ele está aqui ou não?
O verso 7 diz: Deus está entre nós ou não? Você olhando a jornada, e agora 3 meses ou 2 meses e meio antes, você no século 21, olhando para o passado, talvez o século, sabe lá quando? 21 antes de Cristo? Não, aí eu acho que fui muito longe. Você sabe que Deus estava no comando, porque você tem toda a história. Você consegue olhar e ver que Deus está dirigindo. Mas e eles? Eles não conseguiram ver. E nesse momento, irmãos, levantou a proteção de Israel. É mais ou menos assim que funciona. Deus, Ele cuida, dirige, Ele conduz. Mas se você não o quer, Ele não pode forçar. Levantou a proteção. E aqui agora acontece um negócio muito... Uma das coisas duras e tristes da Bíblia é quando existem perdas de vida, perdas de pessoas. Diz a história que Amaleque, um povo aguerrido daquela região, começa um ataque inesperado e vai destruindo os israelitas. Esse ataque pegou de surpresa. Se você observar, o povo é jovem na jornada e o líder é jovem. É claro, Moisés tem 80 anos, mas são os primeiros meses que ele está liderando um processo, ele está liderando um povo. É claro, ele vai ficar 40 anos na liderança, mas ele está jovem no processo, ele teve marcas profundas, ele foi preparado para ser faraó, ele acaba matando, né? E agora ele vai para um deserto, ele vive num deserto 40 anos, de lá ele praticamente perde toda a sua personalidade, é tirado e ele agora vai conduzir o povo, mas ele é jovem, ele não tem muitos meses nessa convivência com Deus. Deus fala com ele na sarça, e dali em diante existe uma relação que vai se aprofundar, mas tudo leva a crer que por 40 anos, e no período que ele estudou para ser faraó, ele teve pouco contato com Deus. Ele vai se aprofundar na jornada, é um líder jovem. E diz a história que Amaleque começa o ataque, e esse é um ataque que Deus não queria. Eu vou dizer para vocês uma coisa até mais séria. Veja só, quando Israel sai do Egito, Deus poderia ter levado eles pelo caminho mais curto para Canaã. Tem um caminho curto. Se você conhece ali a geografia daquela região da Mesopotâmia, onde está, né, aquela parte extrema norte da África, que é o Egito, o delta do Nilo, você vai ver ali um braço que liga a península do Sinai para baixo e para a região ali da Palestina para leste ou norte, né? E diz a Bíblia que Deus não leva o povo pelo caminho dos filisteus, porque vendo a guerra, essa é a expressão bíblica, eles voltariam. Então Deus não queria batalha, Deus não queria guerra, Deus não queria combate. Mas em Massá Meribá, ali aconteceu a contenda, ali aconteceu a batalha. E esse assunto, ele é doloroso. Por quê? Porque tem gente que saiu do Egito naqueles dias, e eles não chegaram em Canaã. E o primeiro grupo que vai perder essa chance é o grupo que morre na batalha de Refidim. Eu estou falando para vocês de que teve gente no passado que saiu do Egito. Uau, nós vamos! Mas eles não chegaram. E eles se perdem na batalha de Refidim. E isso é devastador, porque são vidas, são seres humanos que marcam destino e para sempre não tem mais jeito. Eu vou retornar a fita para continuar essa didática
E Deus os conduziu a um lugar que não tinha água. Foi decisão de Deus. Alguém poderia culpar: oh Deus, criou um clima ruim, olha aí, azedou a massa, olha aí, deu problema, olha aí, gente se perdendo. Não, o teste era para que eles entendessem que eles estavam inseguros. Vai levantar um grupo dizendo: cadê a água? Cadê Deus? E eles tinham tido antes, você pode olhar ali, eles tinham tido maná, eles tinham tido, não é, comida. E aí Deus está querendo ensinar, mas esse povo, ao ver a água, ao ver o benefício, eles esquecem e eles bebem água. E eles são irreverentes, e eles dizem: quem está entre nós? Né? Quem está entre nós? Quem está entre nós? Então a água veio aqui pelo quê? Essa água está aqui agora na nossa frente pelo poder e ação de quem? Veja que esse foi o erro, o pecado de Israel, quando eles viram a bênção, viram, não é, que algo bom aconteceu, mas não reconheceram. Deus está conosco ou não? Deus não está conosco. E nesse momento a proteção se levantou e os amalequitas atacaram Israel. Nós estamos na jornada. Nós estamos numa jornada. Eu estou aí 7 meses. Tem gente que já ficou para trás pela morte. Eu já tive que fazer funerais. E nós acreditamos que muitos destes descansaram no Senhor. Nós temos que crer. Mas na jornada, nós agora precisamos refletir. E uma das coisas que disse a vocês desde o começo: eu vou tentar ser um pastor, um líder, um conselheiro o máximo transparente. Pode ser o meu último voo de pastor. Você sabe que o país das pesquisas dos Estados Unidos, ele diz que uma das profissões mais agressivas é o ministério pastoral. Inclusive, os Estados Unidos hoje, com alto índice de suicídio no ministério, não estou falando das pessoas não, desgaste. E é um desafio. Às vezes eu fico pensando: o que eu não fiz, ou o que eu devo fazer para naquele momento da jubilação, ou no momento da aposentadoria, eu não me lamuriar, eu não me culpar, eu não me penalizar. Interessante isso. Você já pensou por um dia ser um pastor? Você já parou para pensar? Que eu parei o sermão agora eu parei o sermão. Como que Satanás tenta um pastor? Eu já vi Satanás dentro dos meus auditórios. Eu já ouvi ele no meu ouvido dizendo assim: bonito, você fala bonito, mas você é um hipócrita. Viva o que você fala. Você já parou para pensar nisso? Aí você diz assim: mas pastor, você tem pecado? Quantos acham que eu tenho pecado aqui? Nossa, eu estou perdido mesmo. E você reconhece isso, você vê o drama de um líder, um homem defeituoso, que tem temperamento, que tem decisão, que tem a fagulha da intenção, da ideia, pensar, agir, fazer, né? Sabe, esses dias em Campinas, o cara me fechou. Sabe, doutor, ele me deu uma fechada. Foi um motoqueiro. Será que eu posso te dizer o que eu falei para ele? Lá diz o doutor: é melhor você não falar. Eu fiquei nervoso, pastor Ivan. Eu fiquei bravo. Olha lá, ó, já me levantaram o cartão vermelho lá. Viu? Olha lá, 2, 3. Você entende o drama da liderança? Talvez não vai entender. Não é fácil. Mas aí tá.
E eu fiquei pensando, então, o dia que eu aposentar, estou vendo lá o pastor Jefferson lá, lutador do Campuri, né? O dia que eu parar, né? Então hoje eu quero pontuar meu ministério com vocês. Vocês vão achar eu louco, mas eu já avisei vocês que vocês estavam recebendo um pastor louco. E hoje você vai sentir que é nessa direção. Eu quero, ó. Uma vez eu conversei com um grande pregador. Ele me falou assim, ele via eu nos meus ímpetos, pregando e tal. Ele disse, eu queria te dar um elogio, mas queria te dar uma observação. Eu vi você e tal, tinha aquela mania, eu mudei um pouquinho a minha postura, a minha postação também de oratória, né? Eu dava uns repentes assim mais forte, né? E ele dizia assim, eu queria que você, e é um grande pregador, ele falou assim, eu queria que você soubesse usar a espada de duas pontas, de dois fios. Porque não tem, aí ele falou assim, não tem um pregador que pregue a Bíblia e não saia ferindo pessoas. Foi ali que eu aprendi que a Bíblia pregada machuca pessoas, porque é faca afiada de duas pontas. Você não pega a Bíblia sem sair marcado com sangue. Aí ele falou assim, mas faça com amor. Não é fácil. Eu ainda não descobri, mas hoje eu vou falar algo para vocês. Quando Israel não reconheceu Deus, ali entrou um fato que Deus não queria, a batalha de Refidim, não queria. Ele só queria o reconhecimento, vocês são fracos na fé, como os discípulos no barco, pequena fé, homens de pequena fé, vamos se reorganizar e vamos continuar. Mas quando Israel começou a desconfiar que Deus não existia, ou não estava nem aí, ou que não estava ali, começou uma batalha. E a batalha de Refidim, lembre sempre quando você ler este termo, é perdas de pessoas para sempre, gente que nunca mais volta, é eterno, não tem chance. E aqui agora eu quero levá-los a uma reflexão, e depois eu vou ter uma cena que vocês vão assistir aqui, nós vamos interpretar esse momento. Pastor Marcão está preparado aí, né? A Amélia está preparada, e o Wilson está preparado, A gente saindo do Egito, indo para Canaã, a gente pode ter os desvaneios, perguntas como, olha só, por que nos tirou do Egito? Perguntas sem noção, por que nos trouxe para esse deserto? Você pode até questionar, porque essa é a natureza, esse ser humano, ele diz, o que está acontecendo? Hoje eu tive que falar com uma irmã da igreja, que está sofrendo, e ela disse, ore por mim, ela deve estar vivendo um momento duro, por que esse diagnóstico, por que está aparecendo isso no meu corpo? Como vai ser? Não quero morrer, é Israel, Israel quando não vê água, ele diz, eu não quero que meus filhos passem sede, morram de fome, eu não quero isso, e claro, está na constituição desse país, né? O direito de ser feliz, o ser humano busca a felicidade, é inerente, o ser humano pensante, com razão, ele quer ser feliz, é isso, feliz no amor, feliz no trabalho, feliz nos convívios sociais, hoje a tia Josi falou disso, convívio social é cuidar, brincadeira para você, não é para o outro, você não brinca mais, para a gente ter boa vizinhança, o ser humano quer ser feliz, só que aqui vem um negócio,
A gente tem que saber até onde a gente pode ir nas nossas loucuras, porque às vezes elas vão causar perdas de vidas. E eu não estou, esse sermão não é para os de fora, esse sermão é para os de dentro, né? Esse é o sermão não para o Amalequita. O Amalequita, outro dia eu vou falar sobre Amaleque. Esse é o sermão para aqueles que trouxeram para aquele tipo de comportamento que traz o Amaleque. Esse é o problema. Irmãos, vejam, nós vamos caminhar algum tempo juntos. Toda vez, vocês podem fazer um relato. Por exemplo, vamos pontuar histórias assim da igreja. Teve aquela situação, teve uma crise, teve um drama na igreja, houve um grupo de um lado, outro grupo do outro, houve um líder ou outro, acabou tendo ali um combate, uma batalha. Teve ali uma discussão, teve uma desavença, não foi bem gerenciado, não foi bem administrado aquele ambiente. Vocês poderão ir nos registros da igreja e ver a história da igreja, e esse irmão se afastou, e essa família saiu, e foi por causa daquele momento, foi naquele descuido, foi uma palavra que não foi bem dita pelo pastor, não foi bem administrado pela comissão, um líder, né? De repente um campo de batalha, e pá, aquilo machuca, fere e sai, não quero mais voltar. É fato isso que eu estou falando para vocês ou não é fato? É verídico ou não é verídico? As perdas existem ou não existem? Então, pensem numa coisa que eu vou falar. Evitem a batalha. Evitem a batalha. Lembrem, está ali fisicamente a batalha da Ucrânia contra a Rússia. O mundo todo dizendo: parem com a batalha. Eles não querem parar. Vocês têm dúvida que estão morrendo pessoas na batalha da Ucrânia com a Rússia? Vocês têm dúvida? Está morrendo ou não está morrendo? Esta é uma situação real que eu preciso cuidar. Então, eu como pastor de vocês, meio que jovem pastor de vocês, pouco eu conheço da profundidade da igreja central. E você pode dizer: mas o sermão hoje tem um endereço? Não, não tem endereço. Ele tem talvez uma visão que você vai administrar cada vez mais, desenvolver a ideia. Evitem, vivam em harmonia, vivam em paz, vivam em convívio, aceitem ideias, sejam parceiros. Claro, os dramas ali têm que ser resolvidos. Evitem as batalhas, porque elas inevitavelmente levarão pessoas para fora, e muitas delas para sempre não voltarão mais. Deus levou Israel para Refidim, porque Ele queria mostrar: vocês não confiam totalmente em mim, mas a batalha. E aí como é que aconteceu? Foi assim, olha só, não é dito aqui que Deus falou para Moisés isto, não. Deus falou de Horebe, ir lá ferir a rocha. Praticamente aqui foi meio que uma intuição de Moisés. Quando o ataque ocorreu, Moisés se apavorou, ele ficou preocupado, e ele toma uma decisão, e ele diz assim: Josué, vem cá, Josué, você vai para a batalha. E ele pegou Josué. Veja, Moisés era o líder, é um fato interessante. Quem é o líder de Israel nesse momento? É Moisés. Quem lidera a batalha contra Amaleque? Josué, não é Moisés. Interessante, aconteceu algo, Deus, eu até agora nunca li nada sobre isso, e ele trabalhou nesse ambiente. A decisão desse líder Moisés, ele se afastou do campo de batalha,
E ele vai fazer uma encenação, uma amostra na montanha, mas é Josué quem luta. Agora veja só, Deus estava dirigindo tudo. Eu não sei se você sabia, mas o nome Josué em hebraico é o mesmo nome para Jesus em grego. Eu não sei se você sabia disso. É como dizer Maria em português e Mary em inglês. Aí agora você fica, né? Aí reveste de significado, porque é Jesus no campo da batalha. Olha só. Josué, Jesus. E aí Moisés sobe a montanha. E diz a Bíblia que ele sobe a montanha com Arão e com Hur. E diz a Bíblia que Moisés, naquela hora, tentando ajudar, ele pega e levanta o bordão e as mãos no campo da batalha. A batalha começa lá embaixo no vale e Moisés levanta. Quando ele está com a mão levantada, Israel vai ganhando. Quando ele está com a mão abaixada, Israel vai perdendo. E a Bíblia usa uma expressão no verso 12, capítulo 17, verso 12, diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Bom, as mãos de Moisés eram pesadas. Aqui está falando da liderança. E perdão aí o pessoal das câmeras aí, tenta se adaptar aí. Pedi para a Adriana que tenta segurar minha mão aqui um pouco. Segurar assim. Você acha que é pesado? Não, né? Não, mas não é pesado, né? O que você acha? Tenta segurar. Brito é mais forte. Não é pesado, né? Vamos aqui, o filhinho aqui da Amélia. Daniel, é pesado? Não é muito, né? Sim. Não é pesado. Quer testar? Não é pesado? Ele disse, se fizer um regime, fica mais leve. É pesado ou não? Quer testar? Vai lá, tenta segurar. Tenta segurar a mão. Pesado? Não. É pesado ou não? Não é. O que está significando isso? A mão de Moisés era pesada? Não. Significa a liderança dele. E a liderança dele não é a mão dele. É todas as mãos de vocês. Vou pedir para o pastor Marcos vir aqui comigo. Vem cá, pastor Marcos. E não fiquem rindo aqui não, do que eu vou falar. Sobe aqui comigo agora. Coitado, na primeira parte. Eu e o Marcos somos pesados ou não? Aí, tá vendo? Não. Maldade, pastor. Segurar a mão do pastor Areli é pesado? Não. Mas segurar o pastor Marcos e o pastor Areli é pesado? Aí já é. É bullying isso aí. Não é bullying, não. Não, deles Não. ainda. Eles aprenderam, né? Veja, agora, olha só, são 900, quanto que a Vânia falou hoje? 930. 930 membros da Igreja Central de Arthur Nogueira. É pesado ou não é pesado isso? É pesado ou não é pesado? É pesado. Eu estou brincando aqui, né? Você acha que eu... Não vai. É que Ele tem 57 quilos e eu 52. Não é fácil, porque a liderança é pesada. E aí agora vai acontecer uma cena. Vai lá. Josué, o pastor Marcos vai representar Josué. Eu vou pedir para a Amélia, gentilmente, vir à frente. Pedir para o Wilson vir à frente. No primeiro culto eu chamei 2 anciãos. E nós vamos ter um quadro aqui que é interessante aqui. A Amélia vai ficar aqui, ó. Amélia, você fica aqui. O Wilson fica aqui, ó, Wilson. Fica aqui. Então aconteceu a batalha. E aí o que Moisés fez? Moisés subiu na montanha. Está lá, Moisés. Ó, Moisés na montanha. Está lá o Josué na batalha. Moisés levantou a mão. Moisés levantou a mão. E ele foi com a mão e lá tá, e de repente não aguentou.
E sabe, esse é um ambiente que Deus, veja que Deus vai tentar mostrar um outro lado, mas é algo que você tem que refletir. Tem gente perdendo a vida lá. Deus está querendo reverter tudo ali que está errado. Ele está querendo tentar mostrar, mas tem gente perdendo a vida que não vai mais para Canaã. Não vai mais. Vão perder a vida ali. E Moisés nessa luta, tentando salvar as vidas, e ele, não aguenta. Aí olha só o que acontece. Eu vou dizer aqui que você vai ser o Arão, e você vai ser o Ur. A Ur. Vamos dar um nome, a Amélia. A Amélia e o Arão pensaram numa situação, veja só, é uma questão, esse é um dos livros, esse é um dos capítulos da Bíblia que trata de liderança e do peso da liderança. E o peso da liderança é muito grande, e os erros cometidos podem ser devastadores. E Moisés está lá, o jovem líder está lá, cada vez que ele abaixa, é um grupo que não entra mais em Canaã. Você tem que pensar nisso. E eu queria dizer para você, se você não está conseguindo pensar, pensa no teu filho saindo da igreja, pensa no teu pai deixando a igreja, pensa no teu tio que não volta mais. Nós estamos saindo do Egito, estamos indo para Canaã, e está acontecendo a jornada, e agora a gente vai para um lugar onde não tem água. É Deus quem dirigiu. E ele só queria a pequena crise de aprendizado, mas Israel perdeu a cabeça, trambolhou. Partiram para a ignorância, como diz o caipira. E a ignorância custou caro, e custou o quê? A batalha. E aí vem Refidim, aí vem Amaleque é feroz, ataca, é traiçoeiro, vai por trás, pá. E nessa hora, Arão e Amélia, Arão e Ur, eles pensaram, meu Deus do céu, a gente só vai perder. Porque se você ganha 20, perde 20, empate. Menos mal no campo de futebol, se você está com um gol e você toma um gol, 1-1. Só que na batalha espiritual, irmão, amigo, ou você ganha ou você perde, ou você faz 10-0, porque 10-2, 10-4, você está perdendo 4, você está perdendo 7, você nunca entra em batalha. Sai de lá, deixa Josué, ele sabe lutar, sai da batalha. E agora eu vou te mostrar uma cena que você nunca viu talvez. Arão e Ur, Arão e Amélia fizeram uma coisa, que o Moisés é jovem, ele tem 80 anos, mas é jovem, ele ainda não sabe liderar tudo. Aí o Arão e o Ur falaram, tem um segredo aqui, é intuição divina, tem um segredo aqui. Pegaram Moisés e colocaram, pode chegar, colocaram ele numa rocha. Moisés sentou na rocha. Essa rocha aqui está meio estranha, viu? A gente até falou, né, dessas cadeiras aqui, né, Marcão? Tá, mas vamos usar ela como rocha aqui. E sabe o que aconteceu? O Arão segurou uma das mãos, e Amélia, o Ur segurou a outra mão, segurou. E irmãos, eu queria mostrar um negócio para vocês nunca mais esquecerem. Vira mais para mim aqui, assim, Wilson, você vai sofrer mais aí. Quando Josué viu, claro que não tem relação para Josué naquele momento, historicamente não tem nada a ver isso, mas você que está além do Novo Testamento, você que já viu o Novo Testamento e que sabe mais agora da complexidade da batalha de Refidim, de Amaleque, agora você vai entender uma coisa mais nobre. Quando Josué olhou lá de baixo, ele via que ele ganhava e perdia. De repente, quando ele viu um homem com as mãos levantadas em forma de cruz, nesse momento ele entendeu: agora a gente vai ganhar. Fica aqui comigo aqui. Nunca a gente vai mais para a batalha.
deixa Josué na batalha. E Marcão, nada de querer te colocar no fogo, não. Você é um representante. Ele é habilidoso na batalha. E eu queria que vocês guardassem a história desse sermão para as próximas crises, para os próximos dramas, para os próximos dilemas, para os próximos problemas. Pensa assim: se houver batalha, tem gente que vai se perder, e para sempre. E pode ser eu. Talvez essa batalha consuma minha lealdade, minha coragem, minha vontade, e eu nunca mais volte. Eu te digo uma coisa, como pastor, eu já tentei resgatar pessoas para Cristo, mas o pior grupo de pessoas para tentar trazê-los para a igreja são pessoas que saíram por causa de crises, dramas, brigas, batalhas dentro da igreja. Esses dias eu ouvi uma, vocês me pediram, vá lá visitá-la. Ela liderou a igreja. Ela disse: eu não volto porque eu fui ferida, magoada. Ela está certa? Não está. Quem não se fere? Mas aconteceu naquele momento uma batalha. E o que acontece na batalha? Tem gente que perde a vida. Wilson, obrigado. Amélia, pastor Marcos. Eu vou terminar a mensagem nessa manhã. Por quê? Porque a gente está numa jornada. E olha o que diz Ellen White no livro Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, melhor. A história da vida de Israel no deserto foi registrada para o benefício do Israel de Deus até o fim do tempo. A história de Israel no deserto foi registrada para benefício do Israel de Deus até o fim do tempo. Por favor, cuidem. Vocês são líderes que se movimentam. Aqui nós temos muitos líderes. Nós temos líderes, gestores fora, no mercado de trabalho. Nós temos aí grupos grandes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, enfermeiros, profissionais, empresários. Leve para a tua gestão. Toda vez que houver um conflito, tem perdas. É irreparável. Recuar, tentar amenizar. Deus só queria que Israel aprendesse: nós não temos tanta fé, confiança, nós precisamos confiar mais. Mas Israel foi além, fez a bobagem, e eles foram e chamaram Amaleque. Amaleque veio, e Amaleque levou vários israelitas que nunca mais pisaram em Canaã. Essa é a primeira leva que deixa de receber a terra da recompensa. E eu gostaria nessa manhã de que essa mensagem ficasse guardada no coração de vocês. Vocês vão ter um pastor Areli, pastor Marcos. Nós não mandamos na igreja. Vocês vão me ver o tempo todo assim. Se houver um erro, esse pastor vai pedir desculpas e perdão e vai recuar. Se houver algo para orientar e aconselhar, vou tentar entrar e aconselhar. Eu fiz uma mensagem, a última mensagem que eu fiz para vocês se lembram? Verdade ou mentira? O que você quer? E eu te perguntei, você teria coragem de me perguntar o que você pensa sobre mim? E você teria coragem de ouvir o que eu iria dizer? E claro, o prof. Jossi já falou aqui, a gente não fala tudo que vem na cabeça. Mas se você tiver mais coragem, pode ser que você cresça. E entre vocês também. Se houver essa lealdade e essa aproximação, quanto essa igreja cresce. Então vocês têm um pastorado, vocês têm um grupo de anciãos afinado, pessoas tementes que querem o melhor. Nós temos departamentos variados dentro dessa igreja que são top.
Estava ali a Kelly me falando, né? Estou vendo a Kellyzinha ali. Olha, nossa escola cristã de férias repercutiu nos escritórios da divisão sul-americana. Nós temos aqui o departamental que gerenciou um Campuri de 26 mil crianças e adolescentes em Barretos, pastor Jefferson, que é membro dessa igreja. Nós temos ali pastor Ivan, que liderou recém um dos maiores eventos de educação da União Central em Foz do Iguaçu. Aqui senta pastor Maurício, aqui sentam os líderes, aqui estão vocês, aqui está o seu jovem Moisés, tem poucos meses na liderança. Por favor, não vamos para a batalha. Vocês entendem a fala de um pregador agora? A gente recua, porque a gente tem que pensar, né? Tem um ditado aí de um irmão caipira lá do interior que me dizia assim: pastor, eu dou a boiada, como é que ele dizia? Eu dou um boi para não entrar mas eu dou uma boiada para não sair. Por favor, dê a boiada para não entrar, e não entra nem com boi, nem com cabrito. Pega a minha gata lá nervosa, daí de repente ela te resolve. Cuidem, amem-se, tratem-se bem. Um dia desses um irmão me pediu perdão e disse assim: me perdoe. Eu falei: não, você não precisa me pedir perdão. Não, eu falei isso. Sim, eu entendo. Você falou e devia falar. Se eu não estou apto a ouvir, como é que eu vou ser pastor? Você não me denegriu, você não me chamou de baixinho, careca, zoiudo, orelhudo. Você não disse que eu fiz xixi na cama até os 12 anos. Você não me agrediu a esse nível. Não tem que me pedir perdão. Talvez para algum outro irmão você possa pedir perdão, mas para mim não. Esse é o meu ministério. Esse é o pastor Areli. Tem que ter mais casca grossa para aguentar, olhar no membro e dizer para o membro algo bom. E hoje o que eu estou fazendo aqui? Hoje eu estou fazendo uma loucura. Primeiro sermão, a turma já saiu. Um irmão me falou assim: agora eu acredito, tu é doido mesmo. Sim, mas lá na minha aposentadoria eu vou olhar para a central, vou continuar orando por vocês e vou dizer assim: eu errei bastante, misericórdia, Senhor, mais uma santa ceia, mas tudo que o Senhor me pediu eu fiz. E aí agora eu vou dizer a última coisa que eu quero dizer para vocês, vai ficar registrado aqui. Eu não tenho medo de quase nada. Eu já tive muito medo. Vixe. Já tive muito medo, lutei com medo. Você sabe o que é o medo fóbico? De você achar que tem gente andando de noite na rua. O tempo foi passando, fui desenvolvendo um ambiente. E eu vou dizer uma coisa. Nesse ambiente é complexo. Essa é uma das igrejas nobres dentro do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo. Igreja Central de Arthur Nogueira. Eu não tenho medo de trazer esse tipo de abordagem para vocês, mas eu tenho medo de uma coisa: de não fazer o que Deus quer que seja feito. Só que aí eu fico com... Eu lembro daquele pregador, a faca corta dos dois lados. E aí eu pergunto para vocês: até onde vocês aguentam o corte da faca? Vocês vão ter que me dizer. Eu queria um povo gemendo em alguns momentos. Ai, pastor, está machucando, está doendo. Mas irmãos, eu não quero ver, eu acho que vai ser a derrota. E aí, talvez um pastor, como nos Estados Unidos, talvez tenham pastores se suicidando. Pelo quê? Não sei. Um palpite. Eu perdi a minha juventude inteira dentro da minha igreja. Eu perdi jovens que saíram, eu perdi adolescentes. Você já imaginou eu, pastor, morando aqui, porque agora eu estou residindo aqui, Engenheiro Coelho, agora eu sou domiciliado aqui.
casa mesmo, agora é a casa que eu vou morar. Você já imaginou eu ali com 75 anos, vendo uma líder jovem da minha igreja fora da igreja? Uma família querida que era ponta, afastada. Você já imaginou como é que esse pastor, que foi pastor, que olhou pela salvação, que lutou pela salvação? Eu agora projeto o pastor Jefferson que está aqui, pastor Ivan que está perto também. Você imaginou como é que esses pastores, esses líderes vão ficar? Então eu quero que vocês, essa igreja querida, continue, e eu quero entre vocês que haja sempre o melhor. Departamento infantil, departamentos como Desbravador Aventureiros, jovem, fábrica jovem, que extraordinário. Nossa escola sabatina, Josnei liderando, que extraordinário. Vocês estão vivendo um momento que eu não plantei. Pastor João plantou um pouco, outros líderes plantaram, mas vocês são os líderes que plantaram essa igreja de tantos anos, que começou com um pequeno espaço na cidade, hoje essa constelação. Por favor, não vamos ter batalha e perder pessoas, e se tiver o menor ruído, nos avisem os nossos anciãos. Por quê? Porque nós temos que tentar levantar Josué no campo de batalha, para que essa igreja não perca ninguém na jornada do Egito para Canaã. Quantos de vocês, olha só, hoje eu estou me arriscando aí. Quantos de vocês acham que eu mereço cartão vermelho pelo que eu falei? Tem uma criança lá, ó. Tem outra, depois vou ter que descobrir o porquê. Quantos acham que o que eu falei está correto, está certo? Nós temos que cuidar entre nós temos que cuidar entre o povo de Deus. Quantos de vocês podem dizer amém bem alto? É isso, diga amém de novo. Nesse caminho que nós temos que andar, diga um terceiro amém.